Sabe aquelas tarefas cotidianas do teu dia a dia que você faz diariamente e que parecem ser assim tão pequenas, tão insignificantes? Pois é. Você sabia que o Senhor ele tem um propósito maravilhoso sobre a tua vida, muito maior do que você poderia imaginar realizando essas tarefas? Isso mesmo, queridos, exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor ele usa até as atividades mais simples do nosso dia a dia para cumprir, digamos assim, grandes propósitos através das nossas vidas. Por quê? Porque o Evangelho, amados, não é uma mensagem para ser vivida em momentos de grandes acontecimentos ou então situações importantes. Não. Pelo contrário, o Evangelho é para ser vivenciado por cada um de nós no nosso dia a dia, naqueles momentos mais simples da vida, naqueles momentos mais simples do nosso dia a dia. Deus ele quer se manifestar através de nós a todo tempo. Ele deseja que cada aspecto da nossa vida, por mais comum que seja, reflita a glória dele. Seja externando o amor dele, colocando para fora esse esplendor da glória dele. E que os planos dele se concretizem através desses momentos simples da vida. A gente tem que entender isso. Se a gente abrir a carta que Paulo escreveu lá aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, a gente vai ver escrito de maneira muito clara que nós somos feitura de Deus e nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Vamos começar a internalizar dentro de nós esses ensinamentos bíblicos. Essa passagem, por exemplo, queridos, ela nos faz lembrar que a vida é uma sequência de atos normais. Ou seja, todos nós vamos caminhando, vamos andando nesta trilha que nós temos aí a cumprir a cada dia, porque cada um de nós temos uma rotina onde a gente caminha por ela. Então, que fique claro que cada ato, desde o mais simples até o mais complexo, o Senhor tem sempre um propósito a exercer através dessa nossa andança. Deus tem um plano para a tua vida, meu querido, minha querida. Ele quer que, na verdade, venha a ser estabelecido sobre a tua história um plano muito especial vindo dele, nas tarefas mais comuns do teu dia a dia. Ou seja, nos momentos em que você está trabalhando, nos momentos em que você está cuidando da casa, cozinhando, estudando, passeando, enfim, no teu dia a dia mesmo. Você entende? Você quer um exemplo disso? Se a gente olhar para a vida de Ruth, a gente vai ver algo maravilhoso de Deus acontecendo ali no dia a dia da vida daquela mulher. Ruth era uma mulher muito simples, uma estrangeira que ficou viúva e que viveu uma época muito difícil. Ela foi uma mulher que passou por muitas lutas no dia a dia. No entanto, se a gente abrir a palavra do Senhor e observar a vida de Ruth, a gente vai perceber que em certo momento da vida dela, ela tomou uma decisão aparentemente simples, mas muito importante naquele momento da vida dela. Por quê? Porque ela estava passando por um momento de escassez financeira muito grande e ela morava junto com a sogra, porque ela havia ficado viúva. E o que foi que ela fez? Ela se levantou, ela tomou uma decisão e ela foi trabalhar na roça para sustentar a si mesma e sustentar a sogra Noemi, que morava com ela. Veja, amados, que Ruth ela agiu com dignidade, com coragem, com fé, com obediência
na vida cotidiana dela. E tempos depois, amados, ela encontrou Boaz, um homem justo, um homem bondoso, um homem com condições financeiras prósperas, e a vida dessa mulher começou a ser transformada. Deus restaurou a vida de Ruth. E não foi só isso. Ruth fez parte da linhagem de Davi. Ruth se tornou bisavó do rei Davi, queridos. Linhagem onde surgiu, posteriormente, Jesus Cristo. Olha o que Deus fez na vida de uma mulher através de um exercício de uma vida simples no campo. Ruth constituiu uma nova família e Deus fez que através da vida dela se cumprisse muitos propósitos grandiosos. Então eu digo para você, por isso que não importa qual seja a tua ocupação, se você é um estudante, se você é um empresário, se você é um trabalhador braçal, um professor, um médico ou uma dona de casa. Deus deseja que você perceba a presença dele em tudo que você faz. Por quê? Porque Deus ele não se limita a grandes eventos ou atividades grandiosas. Não, Deus usa os momentos mais simples do seu dia para que a glória dele seja revelada sobre a tua vida. Aleluia. Então, muitas vezes, as coisas maravilhosas elas podem acontecer no lugar comum, no lugar de trabalho, numa reunião de negócios. Sempre vai ser uma oportunidade para que Deus venha operar coisas maravilhosas naquele momento, naquela hora. É por isso que a palavra do Senhor lá em Colossenses 3:23 é muito clara. O apóstolo Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo Senhor servis. Aleluia. Meu querido e minha querida, quando nós fazemos qualquer coisa com o coração voltado para Deus, com intenção de servi-lo, até aquelas tarefas mais comuns da vida, elas se tornam algo maravilhoso, algo que o Senhor usa para um propósito de eternidade. Quando você olha para a tua rotina, para o teu dia a dia, e você enxerga Deus nessa rotina, seja em qualquer tarefa, por mais simples que seja, essa tarefa ela se transforma em uma oportunidade de testemunho, uma oportunidade de glorificação a esse Deus tão grandioso e tão amoroso. Comece a perceber isso de uma vez por todas. O Senhor ele não espera que você seja perfeito, que você faça algo grandioso para que você seja usado por Ele. O Senhor ele age em nós mesmo nos momentos mais comuns. É aí que Ele vai realizar grandes feitos na tua história. Aleluia. Moisés estava lá no dia a dia dele, pastoreando as ovelhas do sogro, estava lá no campo, e foi nesta hora que ele estava ali numa atividade comum do dia a dia dele, é que o Senhor escolheu Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão lá no Egito. Meu querido e minha querida, comece a entender a palavra de Deus. Amém? Outro exemplo é Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas também, quando ele foi chamado por Deus para ser ungido a rei de Israel, amados, para que se fizesse cumprir os propósitos de Deus sobre a vida dele. Então comece a perceber comece a entender que cada um desses homens, dessas mulheres que a gente vai encontrar ao longo da Bíblia, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, eles tiveram suas tarefas diárias transformadas. Eles foram como se fossem ferramentas nas mãos de Deus nesses momentos da vida deles. Sabe, amados, isso vem confirmar aquilo que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 10:31.
A palavra diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo aqui está nos exortando a fazer tudo com excelência, queridos. Como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então, sabe, isso significa que não importa o que você esteja fazendo no seu dia a dia. Faça com todo o coração, sabendo que se você fizer isso, você estará cumprindo um propósito divino sobre a tua vida. Comece a entender isso. Deus usa as coisas mais simples, amados, mais rotineiras, para que o reino dele se estabeleça na terra, através desses momentos. Talvez você esteja até pensando assim, mas as minhas tarefas diárias não têm importância, ou talvez que você não tenha sido usado por Deus no teu dia a dia, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está com você em cada momento do seu dia, guarde isso. O Senhor deseja que você reconheça isso, é isso que eu quero te dizer aqui. Que você saiba que em cada tarefa do seu dia a dia, o Senhor, o soberano de glória, está contigo. E por isso eu te digo, quando você começar a perceber de fato isso, você vai ver a transformação que vai acontecer na tua vida. Aleluia! Quando você coloca Deus no centro da tua vida, em cada detalhe, cada tarefa, para que seja cumprido esse propósito dele, você vai ver o céu se abrindo, você vai ver as coisas acontecendo de maneira tão maravilhosa. Amém? Isso me faz lembrar agora de um exemplo poderosíssimo que a palavra do Senhor nos mostra. Lá no livro de Atos, nós temos um exemplo disso. A palavra nos mostra um pouquinho da vida de uma mulher chamada Dorcas. Ela era conhecida também como Tabita. Está lá em Atos 9. Essa mulher ela era uma discípula de Jesus que vivia numa cidade chamada Jope, uma cidade à beira-mar. E o fato mais curioso disso tudo é que Dorcas, embora ela não fosse uma figura de destaque, como Pedro, como Paulo, ela foi poderosamente usada por Deus através das atividades comuns do dia a dia dela. Dorcas, ela dedicava a vida dela fazendo bem, sempre o bem às outras pessoas, ajudando os necessitados, ajudando muita gente. Sabe como? Através do trabalho dela que ela exercia como costureira, queridos. Dorcas fabricava roupas. E parte daquilo que ela fabricava, ela doava. Ela doava para as viúvas, doava para os pobres. Ela fazia isso com tanto amor, mas com tanto amor, com tanta dedicação, que ela se tornou uma mulher muito querida por todos. Tanto que se a gente abrir a palavra de Deus, a gente vai ver que quando ela faleceu, todos os que conheciam aquela mulher ficaram muito tristes. Muito tristes, porque ela era uma mulher ajudadora. Ela ajudava tantas pessoas. Ali no dia a dia dela como costureira, ela doava as roupas, ela ajudava as pessoas. Era uma vida muito significativa. E a palavra diz que foi nesse momento de tristeza que Deus usou um simples ato de fé, queridos. Pedro, que estava em outra cidade próxima ali, ele foi chamado para orar por Dorcas, por essa mulher. E a palavra diz que Pedro chegou ali onde ela estava o corpo dela, orou e o Senhor ressuscitou essa mulher, queridos. Perceba o significado que essa mulher teve para todos aqueles ali que de alguma forma foram abençoados através da vida dela. Uma mulher com uma vida aparentemente simples e que a Bíblia nos narra que foi um exemplo de demonstração
de amor ao próximo e, ao mesmo tempo, uma demonstração do poder de Deus, quando, através de uma oração, ela foi ressuscitada, amados. Um milagre aconteceu ali naquele momento na vida de Dorcas. Sabe, amados, talvez você pense aí a todo instante, minhas tarefas diárias não têm importância. Tem sim. Tem muita importância para Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te vê em cada detalhe da tua vida. Cada tarefa, cada esforço, o Senhor te enxerga. Amém? É por isso que eu quero terminar esta mensagem de hoje, deixando para você um versículo. Guarde isso no mais íntimo do teu coração. Filipenses 1:6. Diz a palavra do Senhor: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então, meu querido, minha querida, não subestime o impacto das suas ações diárias. Mesmo nos momentos mais simples, Deus está trabalhando através de você. Comece a entender isso. Tenha fé, tenha confiança de que Ele está te usando na tua vida para cumprir os planos dEle. E tudo no tempo certo, você vai ver, você vai contemplar a transformação que este Deus, esse Senhor soberano está fazendo sobre a tua vida. E não só sobre a tua vida, mas na vida daqueles que estão ao teu redor. Amém? Deus está contigo aí, em cada tarefa, em cada momento. E eu tenho certeza que Ele fará grandes coisas acontecer sobre a tua história, mesmo nessas tarefas mais simples do teu dia a dia. Então eu digo para você, continue firme. Faça tudo com o coração voltado para Ele. Amém? Aleluia? Deixa o teu amém aqui nos comentários. Siga o nosso canal para que a palavra do Senhor ela esteja te orientando todos os dias. Porque aqui vai para o ar mensagem nova todos os dias. Todos os dias uma mensagem nova para você. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor abençoe toda a tua família. E que os guarde debaixo das asas dele. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.